Oi, gente! Começando mais um mês e mais uma vez trazendo mais lançamentos do mês de junho que entraram para a minha wishlist e pode entrar para a sua também. E ao longo desse vídeo eu vou falar sobre livros que já foram lançados ou serão lançados agora no mês de junho. Se você ficar com vontade de conhecer mais sobre cada um desses livros que eu vou apresentar neste vídeo, lembrando que o link está aqui na descrição. Então, para começar, o primeiro livro que eu quero falar é um livro de uma autora que eu estou amando conhecer suas obras. Já li duas de suas obras e as duas foram 5 estrelas e eu espero que esse seja da mesma forma. Estou falando de Perto de Você. E nesse livro, aos 27 anos, a Elaine, ela está em crise. Sua carreira não empolga, sua vida amorosa é inexistente e todas as pessoas ao seu redor parecem ter encontrado seu lugar no mundo. Em um momento de puro impulso e um pouco de tequila, ela se presenteia com um ônibus escolar amarelo gigante, decidido a transformá-lo em sua nova casa sobre rodas. O problema é que Lani não faz ideia de como começar a reforma. E é aí que entra Matt, o mecânico gato com quem ela trocou um beijo inesquecível na virada do ano. Prático, pé no chão e dono de um charme difícil de ignorar, ele aceita ajudar com a reforma, contando que os dois mantenham tudo no campo da amizade. Afinal, Matt sonha com um relacionamento sério e uma vida estável, enquanto Lani quer estrada, liberdade e aventuras. Mas quando o amor começa a espreitar entre uma martelada e outra, fica difícil ignorar a química intensa que cresce entre eles. Como eu falei, eu já li 2 livros dessa autora e assim, eu amei ambos, que ela traz livros leves, divertidos, rápidos de ler, mas ainda com aquela essência de assuntos importantes, sabe? Aquelas camadas. Então assim, esse aqui eu estou extremamente curiosa. Onde a Biblioteca se Esconde é a continuação de O que o Rio Sabe, e eu amei esse livro. E nessa história, Egito, 1885, a Inês ela atravessou meio mundo para chegar ao Egito atrás de respostas para a morte misteriosa dos pais. Mas toda essa busca a conduziu por um caminho arriscado, cheio de dor, traição e uma magia capaz de levá-la a um passado ancestral. Inês ainda está remoendo outra perda trágica em sua família quando o tio Ricardo lhe dá um ultimato em relação à sua herança. Resta-lhe assim uma única opção: casar-se com Itchford. Ex-soldado britânico, ajudante do tio de Inês e uma constante pedra no sapato da jovem, Witch tem motivos secretos para permanecer no Egito. Ao apostar no amor, Inês acaba se unindo justamente à pessoa que poderia arruiná-la. Gente, sério, O que o Rio Sabe foi um livro que me surpreendeu demais. Toda a ambientação do Egito, tudo muito bem trabalhado, a personagem tentando encontrar respostas e no meio disso tudo muitas coisas foram acontecendo. Fiquei muito viciada no livro e assim, estou muito empolgada por esse livro porque ele é a conclusão dessa duologia. Então assim, quero muito ler. Jogando por Controle, nós vamos conhecer Rice, que está de volta, pelo menos é o que todo mundo espera. Na semifinal do último ano, o astro do time de hóquei da Universidade Waterfield levou uma pancada tão violenta que até hoje luta para se recuperar. Atormentado por pesadelos e crises de pânico quando pisa no rink, ele se pergunta se algum dia vai jogar de novo e se é isso mesmo o que ele quer. Sadie está determinada a não perder o foco neste semestre. Afundada em dívidas, ela se vira do avesso para conciliar os estudos, a batalha pela guarda dos irmãos mais novos e os treinos de patinação artística. Com seu temperamento difícil, sua reputação no campus não é uma das melhores. Quando ela presencia uma crise de pânico do melhor jogador da equipe de hóquei e tenta ajudá-lo, nasce uma inusitada identificação entre os dois. Rice sente um vazio enorme que não consegue resgatar sua paixão pela vida, enquanto Sadie, sempre tomada por alguma emoção, não aguenta mais lidar com tanta intensidade. E eu confesso que eu não leio tantos livros com esportes. Ultimamente eu tenho lido até que bastante, mas se fosse apenas pela questão do esporte, eu não teria vontade de ler esse livro. Mas como aparentemente é um livro que tem várias camadas, vai explorar muitas outras questões de traumas, descobertas e muitas outras coisas, então eu fiquei muito curiosa em dar uma chance para esse livro. Sorte no Amor, da Lynn Painter. Após ter levado um fora do namorado, Hayley não poderia estar se sentindo mais infeliz e rejeitada. Quando achava que já havia atingido o fundo do poço, ela vai trabalhar como bartender em uma festa de casamento, onde conhece Jack, um dos padrinhos que também acabou de terminar com a namorada. Ele é charmoso, sexy e carismático, mas Hayley não esperava ficar totalmente bêbada e ir para a cama com ele. Depois de uma noite quente, ele sai de fininho do quarto de hotel onde foram parar, constrangida e desejando nunca mais olhar na cara de Jack, então decide que é hora de virar a página e se tornar uma adulta responsável. Ela se muda, corta o cabelo, compra roupas novas e faz um perfil num app de relacionamentos, determinada a achar um novo amor. Só que Hayley acaba encontrando quem menos esperava, Jack. Curiosa, ela manda uma mensagem só de brincadeira e após concordarem que não estão interessados um no outro, o que era para ser apenas implicância vira uma amizade. Os dois estão no app à procura do par ideal e para tornar a busca mais emocionante, decidem apostar. Quem achar o amor primeiro, ganha. Com o tempo, no entanto, os limites começam a ficar confusos e os dois passam a questionar o que sentem um pelo outro. Será que Jack e Hayley serão capazes de deixar os sentimentos falarem mais alto e finalmente apostar um no outro? Como vimos, vão ter uma relação um pouquinho mais adulta aí dos personagens, então assim, eu tô muito curiosa por esse livro.
Em Querida Tia, vamos conhecer a Colette, que foi uma mulher sem história. Pelo menos era nisso que Agnes, sua sobrinha, acreditava, até que um dia que recebe uma ligação da polícia comunicando o falecimento da tia. Ela é pega de surpresa, afinal Colette havia sido enterrada 3 anos antes no cemitério de Guilgenau. Por ser a parente viva mais próxima, cabe a Agnes voltar à cidadezinha da Borgonha e reconhecer o corpo. Se o óbito da tia for mesmo confirmado, quem estaria enterrado em seu lugar? E por que Colette fingiria a própria morte? Essas e outras perguntas marcam o início de uma profunda investigação do passado. Com a ajuda de velhos amigos, testemunhas inesperadas e uma misteriosa mala cheia de fitas cassetes, Agnes reconstrói a história de uma família cujo destino está ligado a um circo de horrores, a única sobrevivente de uma família judia exterminada pelos nazistas, aos eventos envolvendo um célebre pianista e um assassino sem escrúpulos, as manobras traiçoeiras de um predador sexual e a paixão desenfreada pelo time de futebol de Guingamp. E assim, eu achei a proposta do livro muito diferente, muito instigante, porque eu li um outro livro dessa autora, que foi Água Fresca para as Flores, e foi um livro que mexeu muito comigo. É um livro bem diferente do que eu costumo ler, mas assim, me envolveu bastante. E nesse aqui, eu estou muito curiosa, porque como eu falei, a proposta é muito diferente, mas assim, acho que vai ser uma leitura que vai me conquistar bastante. O Fim de Semana 5 Estrelas, a gente conhece a Hollis, que tem uma vida perfeita. Ela é a criadora do popular blog culinário Famintos com Hollis e é casada com Matthew, um encantador cirurgião cardíaco. Entretanto, depois de uma discussão acalorada entre ela e Matthew, certa manhã nevada, ele parte para o aeroporto e morre em um acidente de carro. As fissuras na vida perfeita de Hollis, seu casamento sob tensão e seu complicado relacionamento com a filha Caroline se aprofundam. Assim, quando Hollis ouve falar de algo chamado Fim de Semana 5 Estrelas, em que uma mulher organiza uma viagem para a melhor amiga de cada fase de sua vida, adolescência, 20 anos, 30 e meia idade, ela decide dar seu próprio fim de semana 5 estrelas em Nanotech. Mas o fim de semana acaba não sendo tão perfeito como nos filmes. É um livro que a proposta não diz muito, mas que ao mesmo tempo me deixou um pouquinho instigada, porque é com certeza uma história de recomeços, de se reencontrar. Então eu adicionei na minha wishlist. Tudo o que eu deveria ter dito. Nós vamos conhecer 2 inimigos que passam para amantes, estranhos que viram amigos, segredos obscuros expostos como feridas abertas e principalmente um verão que nunca mais será o mesmo. E a julgar pelas aparências, Nora é uma fashionista sofisticada que passou boa parte da vida aproveitando tudo de bom e do melhor. Apartamentos caros, eventos culturais e um noivo rico e bonito. O único problema é que não foi ela que escolheu nada disso. No dia de seu casamento, graças à carta de uma estranha, o mundinho de Nora vira de cabeça para baixo, e ela busca refúgio nas colinas de Vermont, a fim de começar uma nova vida. Mas o que espera por Nora ali, além da irmã afastada dos moradores da cidade e de Bennett, a má influência em pessoa é muito mais do que ela desejava. Também, mais um livro que não diz tanto sobre, mas que me deixou um pouquinho instigada, porque eu gosto dessa história aí de inimigos para amantes, de segredos e tudo mais, então assim, acho que vai ser uma boa leitura. Como arruinar um casamento? Em uma bela manhã de verão, a Phoebe resolve se hospedar na pousada Cornwall Hall. Logo, é confundida com outros hóspedes do hotel, convidados de um casamento particular. A noiva, que passou um ano inteiro organizando cada detalhe de seu casamento, tem certeza que tudo está conforme planejado. Bom, exceto pela presença de Phoebe. Mas, para a surpresa de todos, essas duas mulheres tão diferentes entre si e em momentos de vida tão distintos, ficam cada vez mais próximas. E aí uma amizade improvável e inesperada que pode mudar a vida das duas. Eu gostei muito da capa desse livro, apesar de ser uma capa mais simples e tudo mais, assim, ainda é um livro que me chama muita atenção, e aí vamos ter uma história de amizade inesperada e tudo mais. Eu acho que vai ser uma leitura maravilhosa, e é claro que entrou pra mim no wishlist. Meu Encontro com a Vida é um livro que está sendo relançado pela Harlequin. Esse livro ele já foi publicado anos atrás pela editora Novo Conceito como A Vez da Minha Vida. Nessa história nós vamos conhecer a Lucy, que ela está bem. Mais do que isso, ela está ocupada com tantas coisas, como esconder dos amigos detalhes importantes de si mesma, ou odiar o emprego que tem, ou ainda torcer para que seu carro não quebre de vez. Mal tem tempo para a própria vida. Se tudo que ela faz parece uma desculpa para não lidar com os próprios problemas, é porque é mesmo. Lucy acredita firmemente que enquanto viver assim não terá que lidar com infelicidades e desconfortos, e meio que estava funcionando, pelo menos até um homem acabado, mal-humorado e com roupas horrorosas se apresentar como a vida dela e a obrigar a confrontar a própria situação. Por meio de um belo empurrãozinho, a vida passa a ajudá-la com as mudanças necessárias para começar a viver de verdade. Só que isso significa uma convivência forçada entre os dois, 24 horas por dia, e o pior de tudo, que Lucy está proibida de fazer o que mais gosta: mentir. Encarar as próprias escolhas demanda muita coragem, e é preciso ter apoio de quem se ama. Se Lucy parar de ser tão teimosa, quem sabe ela não volta a se apaixonar pela vida. Como eu falei, eu já li esse livro. Eu lembro que na época eu gostei. Um livro que, apesar de ter passado por uma nova capa, provavelmente também passou por uma nova revisão, tem uma nova tradução. Então assim, eu fiquei bem curiosa de tentar ler novamente esse livro.
E agora eu vou falar sobre 3 livros. 2 estão sendo lançados com capas novas e um acontece no meio desses 2 livros. Então eu vou começar falando sobre Talvez um Dia, da Colleen Hoover, que eu já li esse livro e na época eu lembro que eu gostei muito, e agora vem com essa capa nova. Nessa história nós conhecemos a Sydney, que é uma universitária de 22 anos que está vivendo o melhor momento de sua vida. É uma aluna dedicada com um emprego estável, mora com a melhor amiga e tem um namorado maravilhoso, Hunter, por quem ela está muito apaixonada. Só que nada poderia dar errado, certo? Pelo menos era o que Sydney pensava até descobrir que o namorado a estava traindo, ainda por cima com a sua melhor amiga. Agora, desiludida e de coração partido, ela precisa descobrir como seguir em frente, mesmo que tudo pareça estar de cabeça para baixo. Até que ela repara em Ridge, seu vizinho misterioso. Sidney não consegue tirar os olhos dele ou evitar ouvir na maneira apaixonada como ele toca seu violão na varanda todas as noites. Por sua vez, Ridge se vê cativado pela vizinha e parece bastante interessado em sua música. O problema é que Ridge tem uma namorada e a última coisa que Sidney precisa é forçar alguém a passar pela situação que ela própria acabou de enfrentar. E agora, o que fazer? Como eu falei, eu gostei muito desse livro na época que eu li, então assim, tenho vontade de reler porque faz muitos anos que eu li, mas eu lembro da trama principal, sabe? Eu lembro como algumas coisas aconteceram, mas não lembro 100% de tudo, então assim, é um livro que eu quero dar uma nova chance. E agora mesmo um lançamento, que ele acontece depois desse livro, que é o Talvez Não, que quando surge a oportunidade para Harry de ter uma colega de quarto, ele aceita sem pensar 2 vezes. Afinal, essa mudança pode trazer uma emoção bem-vinda para a sua vida, ou talvez não, especialmente porque essa colega é a fria calculista Bridget. Pelo menos é a energia que ela transmite a Harry. A tensão entre os dois é tão carregada que eles não suportam ficar no mesmo ambiente, mas Harry tem uma teoria sobre Bridget. Alguém que consegue odiar com tanta intensidade deve ser capaz de amar na mesma medida. Quer testar a teoria com ela. Será que Bridget abrirá seu coração para Harry e finalmente aprenderá a amar? Esse é um livro que ele realmente não diz muito, então assim, não me lembro exatamente desse personagem no outro livro, isso é um dos motivos que eu quero reler, mas eu sei que esse livro ele acontece depois de Talvez um Dia, e aí com esse lançamento a editora refez as capas, né? Então é claro que Talvez Agora também ganhou uma capa nova. E aqui a Meg, ela decide viver intensamente ao encontrar uma antiga lista de desejos e se dedicar a realizar cada item. Porém, suas novas aventuras reacendem a proximidade com Ridge, seu ex-namorado, o que talvez a interfira na relação dele com Sidney. Enquanto Sidney e Ridge finalmente vivem seu romance sem culpa, Meg encara os desafios da própria saúde e tenta seguir em frente. No entanto, conforme mantém Ridge por perto e compartilha com ele suas conquistas, Sidney se vê tomada pelo ciúme. Agora, para não perder o homem que ama, ela terá que aprender a conviver com a presença constante de Meg na vida dos dois. Esse foi o livro que eu ainda não li. Eu lembro que na época eu fiquei com muita vontade, mas eu tinha um receio de não gostar tanto, ainda mais por ser, né, uma continuação. Eu sempre fico com um pouquinho de receio aí de livros que eu acho que vão ser únicos e aí surge uma continuação. Mas ainda assim, estou muito curiosa para conhecer. E vamos ver o que a Colleen Hoover preparou aí nessa trilogia. E o último livro que entrou para mim o wishlist foi o livro Uma Centelha de Luz, que o dia mais quente de outono começa como qualquer outro no centro, uma clínica de serviços de saúde reprodutiva feminina com uma equipe sempre pronta a atender qualquer pessoa que passe por aquelas portas. Então, já quase no fim da manhã, um homem transtornado invade a clínica e, atirando, toma todas ali como reféns. Ao chegar ao local, Hug, um negociador de reféns da polícia, estabelece um perímetro e começa a planejar como se comunicar com o atirador. Quando seu celular vibra com mensagem de texto, ele olha e, horrorizado, descobre que sua filha de 15 anos, Rain, está presa dentro da clínica. Mas Rain não está sozinha. Ela vai compartilhar as próximas e mais tensas horas de sua jovem vida com pessoas inesquecíveis. Uma enfermeira que faz o possível para se controlar e salvar a vida de uma mulher ferida. Um médico que trabalha ali não apesar de sua fé, mas por causa dela, e que terá essa fé testada como nunca antes. Uma ativista pró-vida disfarçada de paciente que será alvo da mesma fúria que ela própria se sentiu, uma jovem que tentava interromper a sua gravidez, o atirador que, em meio à sua angústia, decide que quer ser ouvido. Nunca li nada da autora, mas eu gosto das propostas de seus livros porque sempre parece uma obra que vai apresentar carga emocional, mas ao mesmo tempo vai ter aí uma pitadinha de mistério, de acontecimentos marcantes. Eu fiquei muito curiosa para dar uma chance para esse livro. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre os livros que foram lançados ou serão lançados ainda neste mês. Se você ficou com vontade de conhecer algum deles, vale lembrar que o link está aqui na descrição desse vídeo. E aproveite para também deixar nos comentários o que você achou e qual você está com mais vontade de conhecer. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!